paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Macaúbas. Nós estamos realizando a nossa live hoje do nosso templo aqui, o templo da Primeira Igreja Batista de Macaúbas, e convidamos os irmãos para estarem prestigiando agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor pela presença de todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos iniciando esse momento. Gostaria que o nosso cinegrafista nos colocasse, centralizasse. Tá ok? Sejam bem-vindos todos vocês que estão presentes aqui em nossa live, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar orando, invocando o nome do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, eu invoco o Teu sangue, eu invoco o nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre este momento, sobre esta live, sobre este evento agora. Que Teu Espírito Santo tome a direção, que tudo aconteça na direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu poder, Senhor. Dá-me sabedoria para ministrar a Tua palavra nesta tarde. Abençoe a nossa irmã Vitória, a nossa irmã Laís, que estarão cooperando nos louvores. Abençoe as Tuas filhas, Tuas servas. Abençoa, meu Deus, no louvor. Abençoa-os na ministração da Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Graças ao Senhor, Deus de Israel. Queridos, eu quero iniciar esse momento convidando os irmãos para que leiam abram suas Bíblias, melhor dizendo, em Jó capítulo 42, no versículo de número 2, que diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó diz para Deus que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Em outras traduções bíblicas diz: nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Mas, irmãos, os pensamentos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos podem sim. E nós precisamos, como servos do Senhor, sabermos que nós podemos passar por frustração, e precisamos aprender quando vivermos algum tipo de frustração. A frustração é uma expectativa não realizada. Frustração é quando você espera algo que não acontece. E às vezes a frustração ela é decorrente de uma esperança que você coloca em uma pessoa, que você coloca em um resultado, ou até que você coloca em um ambiente. Você acredita que se for para determinado ambiente, ali tudo vai ficar melhor do que agora, o que está agora. Então, queridos, só Deus tem o privilégio de não ver os seus planos frustrados. Por isso que nós precisamos, como servos do Senhor, entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Precisamos confiar no Senhor e buscar a direção de Deus para a nossa vida, e aí teremos uma vida de resultado. Então, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao Senhor com um hino que fala sobre um Deus poderoso, que não há ferrolho nem portas, nada que impeça o seu agir. Aleluia. Glória a Deus. Toda a minha vida
Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e teve mato, e passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar seus eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, e não há vergonha nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é puro para os que creem, e não há vergonha nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doença, não há nem curvas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é puro para os que nele creem, é puro para os que nele creem. O Senhor é nosso escudo, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido agora a nossa irmã Vitória, que vai estar adorando ao Senhor com 2 hinos que o Senhor colocou no seu coração para ministrar. A Vitória vai estar louvando ao Senhor. Os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade aí assistindo, orando pela gente, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Aleluia. Aquieta minha alma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de Vitória para estar orando, intercedendo ao Senhor, para que Deus venha trazer a quietude aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado e grandioso Deus, Senhor, aqui estamos, meu Pai, nós aqui no templo do Senhor, meu Deus, e todas as pessoas que estão nos assistindo de casa, meu Pai, contemplando, meu Deus, a Tua glória se manifestar, meu Pai. Oh Deus, neste momento eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor, Pai, envie o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, meu Deus, que Ele recaia sobre nós, meu Deus, trazendo paz, Jesus, trazendo libertação, meu Deus. Que cada um de nós, meu Pai, possa encontrar a paz de alma, meu Pai, que tanto esperamos, Deus. Oh, Jesus, vem, meu Pai. Neste momento, meu Pai, que nós estamos passando, o mundo todo está passando, que é um momento muito complicado, que nós possamos, meu Pai, ter uma certeza, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que se nós confiarmos em Ti, meu Pai, se nós fizermos a nossa parte, Deus, o Senhor estará cuidando de todo o resto. Oh Pai, nos ajuda, meu Deus, aquieta a nossa alma, meu Pai, que muitas vezes grita dentro de nós. Oh Deus, esteja conosco em todos os momentos, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu te oro. Amém. Aleluia. No Salmo 37, no versículo de número 4, Salmo 37, verso 4, diz o seguinte: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Então, ter prazer em Deus, para Ele conceder o desejo do nosso coração. Mas eu aconselho o seguinte, amados irmãos: não viva para satisfazer os desejos do seu coração, mas viva para satisfazer o desejo do coração de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa irmã Vitória ainda vai estar louvando ao Senhor com outro hino, em nome de Jesus, e vamos estar sendo abençoados com esses louvores. Amém. Vitória. Amém. Eu vou cantar agora a música Nunca
Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, lá em Lucas, no capítulo 19, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, diz o seguinte, no versículo 9: E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Senhor, Ele nos chama de filhos de Abraão. E é isso que eu quero falar nessa tarde. No final desta live, no final da mensagem, a nossa irmã Vitória vai estar louvando com um hino, um último hino. Mas agora estaremos ministrando a palavra que diz o seguinte, sobre os filhos de Abraão. Jesus, nos seus evangelhos, ele distingue claramente os que realmente são filhos de Abraão e os que não são. E vamos estar estudando sobre isso. Você é um filho de Abraão? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, querido Pai, eu invoco mais uma vez a Tua presença sobre a minha vida. Me enche do Teu Espírito Santo. Usa-me neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, você é um filho de Abraão? Você se sente um filho de Abraão? Em Lucas 19, Zaqueu é chamado filho de Abraão. Em Lucas 13, 16, uma mulher encurvada também é chamada por Jesus como filha de Abraão. Em Lucas 19, 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, o texto mostra que a salvação vem para quem é filho de Abraão. Quem é filho de Abraão tem salvação. E em Lucas capítulo 13, no versículo 16, diz o seguinte: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Aqui, uma mulher encurvada, uma mulher que era doente, e essa doença era uma doença produzida pela ação de espíritos malignos. E aquela mulher, por ser filha de Abraão, ela tem libertação. Jesus traz sobre ela cura e libertação. Portanto, nós aprendemos que um filho de Abraão, ele tem salvação, e um filho de Abraão tem cura e libertação da parte do Senhor. Mas alguém pode questionar, ao chamar essas pessoas de filhos de Abraão, não seria tão somente por serem de Israel? Pastor, o Senhor chamou Zaqueu e a mulher encurvada de filhos de Abraão tão somente porque eles são israelitas. Eles eram, melhor dizendo, israelitas. Eles eram descendentes do patriarca Abraão. Mas era isso que Jesus estava se referindo? Não. Os filhos de Abraão não se resumem aos descendentes sanguíneos de Israel. O apóstolo Paulo em Gálatas diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que se julgam filhos de Abraão, por serem descendência, são de fato filhos de Abraão. Então, irmãos, por que Jesus chamou tanto a Zaqueu como a mulher encurvada de filhos de Abraão? Porque o Senhor encontrou neles características espirituais que foram encontradas em Abraão. Ou seja, todos aqueles que tiverem características espirituais
independente da nação que oriunde, ele será chamado filho de Abraão. E nós vamos ver aqui as características espirituais que estava sobre Abraão e que precisa estar sobre uma pessoa para esta pessoa ser considerada filha de Abraão. Repetindo, se você for uma filha ou um filho de Abraão, você terá salvação, você terá cura, você terá libertação da parte do Senhor, você terá a presença do Todo-Poderoso na sua vida. O Todo-Poderoso fará resplandecer a sua face sobre a sua vida. Glórias sejam dadas ao Senhor. E analisando a vida de Abraão, nós percebemos algumas características espirituais em Abraão. E a primeira dela está em Gênesis, no capítulo 12, no versículo de número 1. Diz o seguinte, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Um filho de Abraão, seguindo o exemplo de Abraão, ele atende ao chamado do Senhor. O Senhor diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Os poucos que serão escolhidos são aqueles que atendem ao chamado. Deus não escolhe ninguém para salvar, mas quando Deus vê que alguém atende o seu chamado, este é o agraciado. Abraão atendeu o chamado do Senhor. Abraão morava em uma terra onde a idolatria, o culto a muitos falsos deuses era forte. E talvez Abraão, por muitos anos da sua vida, ele seguiu aos deuses do seu povo, aos falsos deuses dos seus antepassados. Mas quando Abraão está com 75 anos, o Todo-Poderoso, o único Deus dos céus e da terra, o Criador de tudo que há no mundo visível e invisível, esse Deus chama a Abraão. Abraão, ele atende esse chamado. Abraão consegue ouvir o chamado do Todo-Poderoso. Não apenas ele percebe o chamado do Todo-Poderoso, mas ele acata o chamado, ele atende ao chamado, ele rompe com tudo aquilo que poderia ser empecilho ao seu chamado. Interessante que o chamado, além de Abraão dizer sim ao chamado, Abraão precisava romper com o seu passado. Ele precisava romper com o seu presente. Aquele que é filho de Abraão, ele atende ao chamado do Senhor e ele rompe com o passado e com o seu presente, porque ele se abre para um futuro que Deus propõe para ele. Como diz lá em Jeremias 29, pois eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Abraão atendeu ao chamado do Senhor. Abraão, ele rompeu com o seu passado, com o seu presente, e ele se abriu para um futuro onde Deus seria Senhor da sua história. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A segunda característica espiritual de Abraão está no versículo de número 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
uma bênção. Abraão foi chamado e ele atendeu ao chamado. E atendendo ao chamado, Deus lhe fez promessa. Nós percebemos que as religiões existentes no mundo, os fiéis desses ídolos, fazem promessa aos seus ídolos. Mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Altíssimo, o grande Sou, aquele que é, que era e que há de vir, o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que faz promessa. Ele diz para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, Abraão. Eu vou abençoar você. Eu vou crescer o teu nome. Você será uma bênção. Irmãos, esta promessa de Deus na vida de Abraão já se cumpriu. Grande nação, não apenas Israel, que hoje está lá no Oriente Médio, mas a igreja é uma grande nação. A igreja do Senhor é uma grande nação. E essa nação, ela é produto da bênção do Senhor sobre Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Nesse exato momento, o nome de Abraão tem sido engrandecido. Jesus engrandeceu o nome de Abraão. O Senhor refere-se a todos aqueles que se rendem ao seu chamado como filhos de Abraão. E tu serás uma bênção. Tem um hino que diz: ao Deus de Abraão louvai. Então essa característica espiritual de ser abençoado, de ter promessa de Deus, aquele que é filho de Abraão, recebe o chamado e atende ao chamado como Abraão, rompe com o passado, com o presente e está disposto ao futuro na presença do Senhor. Aquele que é filho de Abraão, ele tem promessas do Deus de Abraão, ele tem bênçãos do Deus de Abraão, ele é engrandecido pelo Deus de Abraão, ele é para todas as famílias através do Deus de Abraão. No versículo 3 diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira característica espiritual de Abraão é que sobre ele estava a bênção do Todo-Poderoso. Irmãos, ai daquele que amaldiçoa um filho de Deus. Ai daquele que amaldiçoa um filho de Abraão. Ai daquele que amaldiçoa um discípulo de Jesus. O Senhor falou para Abraão, o Senhor fez uma aliança com Abraão: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Irmãos, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, quando o Senhor reconhece em nós, filhos de Abraão, a bênção do Todo-Poderoso está sobre nós. E ai daqueles que se levantam contra nós. Irmãos, eu creio que você que me assiste já testemunhou de alguém que tentou lhe amaldiçoar, alguém que tentou lançar algo de negativo sobre a sua vida, e lamentavelmente você viu essa pessoa se dando muito mal. Infelizmente, na minha trajetória servindo ao Senhor, eu testemunhei algumas vezes pessoas pagando um preço muito alto, porque se ousaram a me amaldiçoar, se ousaram a se levantar contra a minha vida injustamente, e elas pagaram o preço. Testemunhei de pessoas que naquilo que elas armaram contra mim, elas
elas caíram. Porque há uma promessa de Deus para os filhos de Abraão: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia mostra que o homem que agrada a Deus, Deus o abençoa até a 1000ª geração. A bênção de Deus sobre a vida de um homem que o serve, Deus estende essa bênção para 1000 gerações. Mas o homem que não agrada ao Senhor, sobre ele haverá uma maldição a 3ª e 4ª geração. Não que o Senhor lance essa maldição, mas a bênção atrai sobre si a maldição. Nós não sabemos quais foram as alianças que os nossos antepassados fizeram. Nós não sabemos o que os nossos bisavós fizeram, com quem, com que tipo de entidade eles fizeram pactos. Nós não sabemos os nossos avós, talvez, pais. Mas aquele que se une ao Deus de Abraão, aquele que se rende a Jesus como Zaqueu, como a mulher encurvada, tem cura e tem bênção espiritual. Irmãos, debaixo da sombra do Onipotente, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, a maldição familiar não cai sobre ele. Em Cristo é quebrada toda a maldição. Não haverá feitiçaria contra Jacó, não há encantamento contra Israel. Aquele que é filho de Abraão, aquele que anda na luz do Senhor, não tem feitiçaria, não tem maldição, não tem nada que jogue contra ele, que pegue nele. Mas nós precisamos estar atentos a um detalhe. Quando eu e você aceitamos o chamado do Senhor Jesus e somos tratados como filhos de Abraão, debaixo de Jesus, debaixo do Senhor há uma proteção. A maldição não vem, a maldição não atinge, se você ficar ligado. Aqui é um detalhe para os irmãos. Você que é um crente em Jesus, batizado no Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, a presença do Senhor lhe protege de toda a maldição. Mas isso não significa que as maldições malignas que acompanham a sua família, os seus antepassados, não significa que eles não vão tentar contra a sua vida. Eles vão tentar. Aquelas ações malignas que sempre atingiram seus antepassados, que destruíram muito dos seus bisavós, dos seus tios, seus tataravós, pais, sejam quem for da sua família. Essas entidades que infelizmente elas se acham no direito de atingir a nossa família, elas vão tentar atingir você. Mas aí que está a aliança com a bênção do Deus de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem. Se nós verdadeiramente estivermos aliançados com Deus de Abraão, o Senhor vai nos revelar as maldições que se levantam contra nós. O Senhor vai nos mostrar as investidas. Como diz aquela música, certo que provas virão. Viu, tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então aquilo que atingiu seus pais, atingiu seus avós, atingiu seus bisavós, tataravós, atingiu toda a sua parentela no passado, eles vão se levantar contra você, eles vão se levantar contra a sua casa. Mas se você servir ao Deus de Abraão, se eu e você formos filhos de Abraão, andarmos na direção
porque aqueles que nos abençoam será abençoado, mas aqueles que nos amaldiçoam serão amaldiçoados. Uma quarta característica na vida de Abraão, que está presente naquele que é filho de Abraão, é a característica da adoração. Irmãos, um filho de Abraão, ele consegue ser fiel a Deus, ele consegue ter uma vida de adoração, mesmo quando está sozinho. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus. Jesus é o pai da igreja, ele é o criador da igreja, da comunidade. É importante nós congregarmos, é importante nós adorarmos juntos ao Senhor, mas quando se faz necessário, quando acontece uma circunstância onde nos encontramos sós, nestes momentos, precisamos entender que nós, como filho de Abraão, precisamos cultuar ao Senhor mesmo. Abraão estava só naquela terra da Palestina, mas ele levantava um altar ao Senhor. Aonde Abraão ia, ele levantava um altar e invocava o El Shaddai. Abraão, ele era um adorador. Um filho de Abraão adora a Deus. Um filho de Abraão não precisa de multidão para adorar. Um filho não precisa ao lado para ser fiel, porque o filho de Abraão tem como motivação o próprio Deus, do qual ele está na presença. E por fim, Abraão, ele tinha uma característica que agradou a Deus, foi a característica da obediência. Abraão obedeceu quando foi chamado a deixar a sua terra, a deixar a sua parentela. A obediência de Abraão foi quando Abraão sacrificou o seu filho. Abraão sacrificou o seu próprio filho. E o Senhor ali concretiza que Abraão realmente era um homem digno de fazer uma aliança. E Abraão leva seu filho Isaque para sacrificar ao Senhor. E Abraão está decidido agora a ser fiel ao Senhor. E o Senhor brada, diz: Abraão, não precisa, Abraão. Não precisa, Abraão. E no versículo, Gênesis 22, versículo 16, diz: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Essa semente é Jesus. Abraão é um ancestral de Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que faz uma aliança com Jesus é filho de Abraão. Abraão obedeceu ao Senhor. Abraão obedeceu à palavra. O verdadeiro filho de Abraão, ele crê em Jesus. Ele obedece na Bíblia como palavra de Deus. Ele adora o Senhor, ele atende ao chamado do Senhor. Ele confia nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Ele testemunha do Senhor. Abraão viveu muitos anos na terra de Canaã. Cada um tinha os seus ídolos. Cada cidade tinha suas festas pagãs.
Povos e mais povos tinham seus deuses, anualmente tinha suas festas, mas Abraão celebrava apenas o seu Deus, aquele que lhe chamou. Que Deus abençoe os irmãos, e que esta palavra, o Senhor, alcance o seu coração. Eu quero adorar o Senhor com hino. Quero te adorar, ó Deus. Eu quero adorar o meu Deus, que é o Deus de Abraão. Aleluia. Quero te adorar, Deus. Esta live, nós estamos numa fase de experimentação dessa live, porque nós não dispomos dos equipamentos mais sofisticados, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e para trazer sobre os irmãos uma palavra abençoadora. Que Deus nos abençoe e que tudo que aconteceu nesta noite venha alegrar o seu coração e lhe fazer seguir o exemplo de Abraão. Se você é um filho de Abraão, se você é uma filha de Abraão, você vai desenvolver na sua vida características semelhantes, de atender o chamado, de ter promessas, de ser bênção, de adorar e testemunhar no meio de uma geração corrompida e de obedecer ao Senhor. Nossa irmã Vitória estará adorando ao Senhor nesse momento.
Graças a Deus. Queridos, muito obrigado por você que esteve conosco até este momento. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. Um grande abraço aí para a Primeira Igreja Batista de Macaúbas, Ibitanga, Presidente Dutra, as nossas congregações dos povoados do Canto, aqui em Macaúbas, em Polva de Mandioca, lá em Ibitanga. Um abraço para os irmãos aí da cidade de os irmãos de Ubatã, Porto Seguro, Ipiaú, Barra do Rocha, Jequié, a todos vocês aí de Salvador, São Paulo, em nome de Jesus. Alguns irmãos que estão lá em Portugal, eles nos assistem também em nossas lives. A todos os amados irmãos aqui da nossa região, aqui do Sudoeste, aos irmãos das igrejas da Associação Batista Serravalho, os pastores, aos irmãos de outros ministérios que também gostam de nos ouvir, estão nos acompanhando. A todos vocês um grande abraço aqui do pastor Alexandre e da Primeira Igreja Batista de Macaúbas. Que Deus abençoe. Na quarta-feira a live será na minha residência, como antes acontecia, mas no próximo domingo nós faremos outra live aqui no nosso templo, tá certo? Deus abençoe vocês e até quarta-feira a live como antes, uma sala, mas de hoje a 8 estaremos cultuando aqui no templo, em nome de Jesus, às 17 horas. Tchau, um grande abraço para vocês.